Convidaram o coitado da turma para o reencontro de 15 anos para tirar sarro dele, mas ele voltou como um C e o bilionário e deixou todos sem palavras. Antes de começarmos a história, diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Há 15 anos, Lucas Costa saiu do colégio coberto de milkshake, chantilly e humilhação. O garoto gordinho que só queria sobreviver ao ensino médio se tornou uma piada nacional quando Cauã Azevedo e seu grupo transformaram a festa de formatura em um show de crueldade. Eles despejaram milkshake em sua cabeça, jogaram chantilly, cobriram-no de confete e filmaram tudo enquanto a escola inteira ria. O vídeo viralizou antes mesmo de viralizar ser uma expressão. Lucas desapareceu no dia seguinte. Sua família se mudou. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Até agora. Porque Lucas Costa estava de volta e ninguém na cidade tinha ideia de que o homem que acabara de entrar no bar do Zé, com quase 1,90 m, ombros largos, mandíbula forte, era o mesmo garoto que um dia tremeu sob suas risadas 15 anos antes. Ninguém sabia que ele era dono de uma empresa de tecnologia avaliada em 10 bilhões de dólares. Ninguém sabia que ele tinha acabado de receber um convite para o grande reencontro de 15 anos, cheio de sentimos sua falta e queremos te ver. Tudo cheirando a uma armadilha a quilômetros de distância. E absolutamente ninguém naquela cidade estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Mas antes de tudo isso, antes da vingança, da revelação e do caos, Lucas Costa precisava conhecer uma garota. Uma garota que naquele exato momento estava travando uma batalha épica com uma porta automática. Júlia Martins tinha certeza de uma coisa. O universo tinha uma lista de pessoas para importunar, e o nome dela estava no topo em negrito sublinhado com 3 asteriscos. Ela parou em frente ao bar do Zé depois de um dia que só poderia ser descrito como um desastre em câmera lenta. Ela derramou café em 3 clientes, deixou cair uma bandeja de copos 2 vezes e passou 20 minutos procurando a caneta que estava atrás de sua própria orelha. Tudo o que ela queria agora era uma bebida silêncio e talvez um lugar para se esconder pelos próximos 40 anos. A porta automática brilhou à sua frente. Júlia respirou fundo. Ok, ela murmurou. Vamos lá, você e eu. Sem problemas desta vez. Ela deu um passo à frente. A porta não abriu. Júlia parou, olhou para o sensor, acenou com a mão nada. Ela se aproximou, mas quase pressionando o nariz no vidro ainda fechada. Você deve estar de brincadeira, ela sussurrou. Júlia recuou, deu um passo à frente novamente e pulou na frente do sensor. A porta abriu. Finalmente, ela avançou em triunfo. A porta fechou em seu ombro. Ai, Júlia ficou presa metade dentro, metade fora, a porta abrindo e fechando em seu ombro como se estivesse mastigando. Um homem lá dentro olhou para a cena. Júlia deu um sorriso forçado. Está tudo sob controle. Ela gemeu tentando se libertar. A porta abriu novamente. Ela tropeçou para dentro, quase caindo de cara no chão, e agarrou o balcão no último segundo. Cabelo no rosto, bolsa pendurada no cotovelo, dignidade em pedaços. Júlia se endireitou, ajustou a blusa e olhou para trás. A porta estava fechada, inocente, como se nada tivesse acontecido. Já conversamos sobre isso, disse Júlia para a porta, apontando um dedo. Eu ando, você abre. É um acordo simples. Por que você não gosta de mim? O que eu já te fiz? Eu sempre limpo os pés. Nunca te bato. Sou uma boa cliente. A porta não respondeu claro. Tudo bem, suspirou Júlia. Você venceu de novo, mas amanhã nos encontramos e eu estarei preparada. Ela se virou para o bar tentando recuperar o que restava de sua dignidade. E foi quando ela o viu. O homem sentado no canto do balcão, jaqueta simples, jeans escuro, ombros que pareciam ocupar metade da sala e um rosto que fez Júlia piscar. Piscar de novo. Aquele homem não podia ser real. Devia ser uma alucinação induzida pelo estresse, porque as pessoas não eram assim. Queixos não eram daquele jeito. Olhos não brilhavam daquele jeito na luz fraca de um bar de cidade pequena. Ela caminhou até o balcão tentando parecer normal, casual, como uma pessoa funcional que não tinha acabado de ser derrotada por uma porta. Ela sentou no banco ao lado dele, pediu uma bebida, não olhou para ele, não olhou. Ele estava olhando para ela. E ele sorriu.
O coração de Júlia deu um salto triplo com pirueta e então ela viu o alface, um pedacinho verde minúsculo perfeito, posicionado bem entre os dois dentes da frente como uma pequena bandeira, um sinal, um grito silencioso de "olhe para mim". O cérebro de Júlia desligou. Ok, ele é bonito, muito bonito. Mas o alface. Eu conto para ele, eu finjo que não vi. Se eu contar, ele vai ficar envergonhado. Se eu não contar, ele vai continuar sorrindo com alface no dente. Mas o sorriso é tão bonito, mesmo com o alface. Talvez o alface faça parte do charme, não Júlia. Alface no dente não é charme, é salada. Foco, foco. Você precisa. Você sempre fala sozinha desse jeito. Júlia congelou. O homem estava olhando para ela com uma sobrancelha erguida, divertido, esperando. O quê? Você estava murmurando, disse ele, inclinando a cabeça. Algo sobre alface e charme. O sangue de Júlia virou gelo. Eu disse isso em voz alta. Cada palavra. Ela quis morrer. Ela quis que o chão se abrisse e a engolisse inteira. Ela quis voltar no tempo e escolher outro emprego, outro estado, outro planeta. Música, sua voz neutra. Cauã os ignorou e tentou tomar o controle do momento novamente. Você não tem ideia de quem eu sou, não é? Ele deu uma risada forçada. Nesta cidade eu estou no comando. Qualquer festa importante passa por mim. A propósito, ele endireitou a postura. Estou organizando o reencontro de 15 anos da minha turma. Vai ser épico. Um evento que fará história. Lucas ergueu uma sobrancelha. E história. Isso mesmo. Cauã jogou o cabelo para trás sem sucesso, já que o gel não permitia movimento. Eu era o rei do ensino médio. Uma lenda viva. Todo mundo se lembra de mim. Júlia soltou uma risada curta. Cauã, a única coisa que todo mundo lembra é da vez que seu cartão foi recusado 3 vezes na padaria. E você disse que a maquininha estava quebrada. O sorriso dele derreteu. Bruno e Tiago pararam de balançar a cabeça sem saber o que fazer. Isso foi um mal-entendido, disse Cauã entre os dentes. Claro, Júlia sorriu. A maquininha deve ter tido um mal-entendido nas outras 4 vezes também. O rosto de Cauã ficou vermelho como um tomate. Lucas simplesmente observava ainda com um leve sorriso no canto da boca. Cauã ajustou seu blazer fingindo que nada o incomodava. Enfim, ele estudou Lucas mais de perto. Você me parece familiar. De onde eu te conheço? Por um momento breve, quase invisível, os olhos de Lucas escureceram. Uma sombra, uma memória, algo muito profundo para explicar ali, mas passou rápido. Talvez não, disse ele. Não sou alguém de quem se lembra muito. Cauã estreitou os olhos, tentando fazer uma conexão que nunca veio. A intimidação simplesmente não funcionava em alguém como Lucas, grande, calmo e impossível de ler. Finalmente, Cauã recuou. A gente se vê por aí, grandão. Ele se virou para sair e imediatamente esbarrou em Bruno. Quase caiu. Disfarçou, ajustando o próprio sapato como se aquilo fizesse parte do plano. Vamos, ele murmurou. Os 3 caminharam até a porta. Bruno a empurrou. Não abriu. É de puxar. Tanner murmurou. Eu sei que é de puxar. Então por que você empurrou Tanner, pelo amor de... Eles finalmente conseguiram sair. Júlia soltou o ar que estava segurando sem perceber. O que foi isso? Lucas tomou um gole de sua bebida, voltando à sua postura calma. Algumas pessoas precisam de uma plateia para existir. Você não parece impressionada. Já conheci muitos como eles. Ele pousou o copo na mesa. Homens que tentam diminuir os outros para se sentirem grandes. Geralmente, não são? Júlia ficou quieta por um momento, observando o jeito como ele segurava o copo. Isso deve ter sido difícil, ela disse suavemente. Ser ridicularizado daquele jeito só porque alguém achou engraçado. Lucas não respondeu, mas sua mandíbula se contraiu. Seus ombros ficaram tensos. Seus olhos escureceram de um jeito que quebrou algo dentro dela. Ei, ela sussurrou. Me desculpe, eu não quis dizer. Está tudo bem. Ele forçou um pequeno sorriso.
Algumas feridas levam tempo. Ela assentiu sem insistir. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, o tipo de silêncio que não pesa, apenas existe. Júlia ergueu o copo. Um brinde a quê? Ela pensou por um momento. As pessoas que falam sozinhas, alfaces e dentes e portas automáticas que não gostam da gente. Lucas riu, um som baixo que suavizou o ar entre eles. Eu topo. Seus copos se tocaram em um brinde pequeno, quase íntimo, e naquele momento, no bar que cheirava a madeira velha e café forte, algo raro aconteceu. Dois estranhos encontraram uma conexão que nenhum deles sabia que precisava. Júlia não sabia que ele era um bilionário. Lucas não sabia que ela mudaria tudo. E nenhum dos dois tinha a menor ideia do que ainda estava por vir. Mas por enquanto era apenas um sorriso, um brinde e um pedaço de alface que finalmente tinha ido embora. Júlia tinha certeza de que nunca mais veria o homem do alface. Então ele entrou pela porta do café, sentou no canto e pediu um café preto como alguém pedindo absolvição. Ela estava limpando o balcão quando ouviu o sino da porta. Olhou para cima, congelou. Era ele, Lucas. Jaqueta escura, ombros que pareciam ocupar metade da porta e aquele rosto que não deveria existir fora de capas de revista. Ele caminhou até o canto mais distante, sentou de costas para a parede e olhou pela janela, como se a cidade inteira fosse um fantasma que ele não conseguia parar de ver. Júlia apertou o pano de prato. Ok, você é uma profissional. Você serve pessoas todos os dias. Ele é apenas mais um cliente. Um cliente muito bonito que você conheceu em um bar ontem à noite, que te fez rir e que tem aquele sorriso e aquele jeito de olhar e... Você está bem? Dona Elsa, a dona do café, perguntou ao lado dela. Júlia piscou. O quê? Você está vermelha e murmurando. Não estou murmurando. Você disse muito bonito 3 vezes. Júlia fechou os olhos. Preciso de um momento. Preciso anotar o pedido dele. Dona Elsa colocou a bandeja nas mãos de Júlia e voltou para a cozinha com um sorriso de quem sabe das coisas. Júlia respirou fundo, ajeitou o avental, prendeu o cabelo para trás, caminhou até a mesa dele com toda a dignidade que conseguiu reunir. Oi? Ela disse, tentando soar casual. Lucas ergueu os olhos, a reconheceu e sorriu. Aquele sorriso. O coração de Júlia deu um giro triplo. Oi. Ele disse, você trabalha aqui. Sim, sou a gerente assistente, o que significa que faço tudo que a dona Elsa não quer fazer e ganho 5% a mais. É o sonho. Ele soltou uma pequena risada. Café preto, por favor. Só isso, só isso. Júlia anotou, voltou ao balcão, preparou o café com as mãos que tremiam levemente, colocou a xícara na bandeja. Você consegue. Apenas ande até lá, entregue o café, não derrube nada. Não fale sozinha, não tropece, seja outra pessoa. Ela caminhou. 5 passos. 4, 3, a bandeja escorregou. Não muito. Apenas o suficiente para a xícara inclinar, o café balançar. E então a xícara caiu, rolou pela mesa, caiu no chão e rolou para debaixo da cadeira de Lucas como se estivesse fugindo de propósito. Júlia ficou ali olhando para a bandeja vazia em suas mãos. Você tinha uma única tarefa. Ela disse para a bandeja. Uma. Lucas se abaixou, pegou a xícara e a entregou a ela. Seus olhos brilhavam com uma diversão silenciosa. Acontece com todo mundo. Não, Júlia pegou a xícara. Acontece comigo especificamente. O universo e eu estamos em constante desacordo. Ele riu e não foi do tipo educado que as pessoas dão quando estão apenas sendo gentis. Foi real, profundo, quente e inesperado. Júlia congelou por um momento, apenas o observando. Um som que fez algo estranho em seu peito, como uma porta que ela nem sabia que estava trancada, se abrisse um pouco. Você está fazendo de novo. Lucas disse. Fazendo o quê? Pensando em voz alta. Júlia enrijeceu. Por favor, me diga que não disse nada embaraçoso. Você disse que o som da minha risada fez algo estranho no seu peito. Ela gemeu e cobriu o rosto com a bandeja. Vou pegar outro café e talvez me mudar para outro estado. Eu gostei, ele disse ainda sorrindo. Do café, do comentário. Júlia abaixou a bandeja, olhou para ele. Ele estava olhando de volta sério, sincero.
Ela não tinha ideia do que dizer. Então ela se virou e quase tropeçou na própria perna no caminho de volta para o balcão. Conforme a tarde passava, o café ficava mais movimentado. Júlia se manteve ocupada, mas toda vez que olhava para o canto, Lucas ainda estava lá olhando pela janela, perdido em pensamentos que pareciam pesados demais para compartilhar. Foi quando o homem gritou: "Isso não é o que eu pedi?" Júlia se virou. Um cliente estava de pé, apontando para o prato na mesa como se fosse uma prova em um crime. "Senhor, eu anotei o que você..." Eu disse sem cebola. "As cebolas aqui, posso trocar. Não há problema. Não quero que troque. Quero que seja feito certo da primeira vez." As pessoas começaram a olhar. Júlia sentiu seu rosto esquentar. Ela odiava cenas, odiava confrontos. "Senhor, por favor, posso consertar." "Você não conserta nada. Todos vocês são incompetentes. Quero falar com o gerente." "Eu sou a gerente assistente." "Assistente não conta." Ele deu um passo em direção a ela, agressivo, invadindo seu espaço pessoal. E então Lucas se levantou. Ele não disse uma palavra. Ele apenas se levantou. O cliente olhou para cima e para cima e para cima. Lucas não se moveu, não cruzou os braços, não pareceu zangado. Ele simplesmente ficou ali, quieto, sólido, presente. "Há algum problema?" Lucas perguntou, sua voz completamente calma. O cliente olhou para Lucas, olhou para Júlia, olhou para a porta. "Não", ele murmurou. "Nenhum problema." Ele jogou dinheiro na mesa e saiu. O café voltou ao normal. As conversas recomeçaram como se nada tivesse acontecido. Júlia soltou o ar que estava segurando. "Você nem disse nada." Ela disse olhando para Lucas. "Às vezes a presença é suficiente. Obrigada." "Não precisa agradecer." Ela queria dizer mais, queria perguntar por que ele tinha aquele olhar distante. Porque ele observava a cidade como se ela tivesse tirado algo dele. Porque um homem que parecia tão forte também parecia tão sozinho. Mas quando ela se virou para pegar um pouco de água, ouviu o sino sobre a porta. Ela olhou para trás. A cadeira estava vazia. O café foi pago com uma gorjeta generosa. Mas Lucas tinha ido embora, como um fantasma, como fumaça, como se nunca tivesse estado lá. Júlia olhou ao redor confusa. Ele era um fantasma. Ela perguntou ao ar. "Eu o imaginei?" Dona Elsa passou carregando pratos. "Quem?" "O cara que estava sentado ali." "Ah, o bonitão misterioso." Dona Elsa sorriu. "Ele saiu pela porta dos fundos." "Por que alguém sairia pela porta dos fundos?" "Não sei. Talvez ele seja um espião ou esteja fugindo da máfia ou ele apenas goste de saídas dramáticas." Júlia olhou para a cadeira vazia, para a xícara que ele deixara para a gorjeta, que era grande demais para um simples café preto, e sentiu algo estranho em seu peito. Não era apenas curiosidade, era preocupação, porque aquele homem, com seu sorriso quieto e olhos tristes, carregava algo pesado. E Júlia tinha a sensação de que mais cedo ou mais tarde ela iria descobrir o que era. A correria do almoço trouxe rostos familiares e fofocas antigas. Júlia estava limpando a mesa ao lado deles, quando ouviu o nome que mudaria tudo: Lucas. Duas mulheres mais velhas perto da janela estavam conversando em voz baixa, mas não baixa o suficiente. "Você viu que o Cauã está planejando aquele reencontro de 15 anos. A primeira disse, mexendo açúcar em seu chá. "Eu vi os cartazes ridículos dele por toda a cidade." A segunda revirou os olhos. "Ele age como se fosse o evento do ano. Mas você soube, ele mandou um convite para aquele garoto." Júlia fingiu que estava esfregando o mesmo lugar pela 5ª vez. "Qual garoto?" "Aquele da noite da formatura. Lembra, o garoto gordinho que eles humilharam durante aquele incidente horrível." A primeira mulher fez uma careta. "Meu Deus, qual era o nome dele? Lucas alguma coisa." O pano de Júlia parou no ar. "Lucas Costa, eu acho." Pobre coitado, aquilo foi cruel demais. A escola inteira assistiu. O vídeo circulou por meses. E o Cauã teve a coragem de mandar um convite para ele. "Parece que sim. Espero que o garoto não vá. Ninguém merece reviver aquilo." Júlia voltou para o balcão, suas pernas se movendo sozinhas. O nome ecoava em sua mente. Lucas. Não podia ser o mesmo. Podia, ela olhou para Dona Elsa, que estava arrumando copos. "Dona Elsa, você sabe algo sobre uma festa de formatura que deu errado 15 anos atrás?" Dona Elsa ergueu uma sobrancelha. "A do milkshake."
Milkshake. Todo mundo conhece essa história querida. Foi... Dona Elsa fez uma pausa. Foi terrível. Porque quer saber? Curiosidade. Dona Elsa não pareceu convencida, mas suspirou. Pergunte ao seu Valdir. Ele estava lá. Seu Valdir era o cozinheiro veterano da lanchonete na casa dos 60, barba grisalha e uma memória que guardava todos os escândalos da cidade. Júlia o encontrou em sua pausa fumando do lado de fora. Seu Valdir, posso te perguntar uma coisa? Pode. A formatura 15 anos atrás. O que aconteceu? Seu Valdir deu uma longa tragada e soltou a fumaça lentamente. Você quer mesmo saber? Sim. Ele olhou para a rua como se estivesse vendo o passado se desenrolar na calçada. Havia um garoto, Lucas Costa. Bom menino, quieto, tímido. Ele tinha acabado de perder peso naquele ano, mas ainda era inseguro. Você sabe como são os adolescentes. Júlia assentiu. Cauã e seu grupo acharam que seria engraçado armar uma pegadinha. Disseram ao Lucas que uma garota estava interessada nele, que ela o encontraria na festa. O estômago de Júlia se apertou. O que eles fizeram? Eles o colocaram no centro do ginásio. Luzes, música, todo mundo olhando. E então, seu Valdir balançou a cabeça. Eles derramaram milkshake nele, chantilly, confete, enquanto fotos antigas dele passavam no telão. A escola inteira riu. Eles filmaram tudo. Júlia sentiu sua garganta fechar. Ele apenas ficou lá tremendo. Não chorou, não correu, apenas ficou lá como se tivesse desistido de reagir. Seu Valdir apagou o cigarro. A família dele se mudou 2 semanas depois. Ninguém nunca mais viu o garoto. E o Cauã nunca foi punido. Seu Valdir soltou uma risada sem humor. Os pais dele fizeram uma doação para a escola. Disseram que era apenas uma brincadeira de adolescente inofensiva. Fim da história. Júlia ficou quieta. A imagem do Lucas, que ela conhecia calmo, forte e protetor, conflitava com a história que seu Valdir havia contado. Um garoto tremendo sob as risadas das pessoas, sozinho, humilhado. Por que você quer saber sobre isso? Seu Valdir perguntou. Apenas curiosidade. Mas não era, porque agora ela não conseguia parar de pensar nisso. Do outro lado da cidade, Cauã estava em seu escritório, que era a garagem de seus pais. Ele sentou em uma cadeira giratória velha com Bruno e Tiago ao seu lado, planejando o reencontro como se fosse um evento de gala. Vai ser excelente, disse Cauã, ajeitando o cabelo usando seu celular como espelho. Eu mandei o convite para o Lucas. Se ele aparecer, vamos repetir a mágica. Bruno sorriu. Boa, Cauã. Tanner 3 segundos depois. Boa, Cauã. Cauã continuou, seus olhos brilhando com uma excitação doentia. Desta vez, com o telão de LED, vamos passar o vídeo antigo Jogar Confete e eu vou dar um discurso sobre como ele era o perdedor e eu sou o vencedor. Ele fez uma pausa dramática. A cidade inteira vai se lembrar de quem está no comando aqui. Bruno aplaudiu. Isso vai para todo lugar na internet. Tanner repetiu. Todo lugar. Sim. Cauã se levantou e praticou poses no espelho empoeirado da garagem. Ângulos, sorrisos, expressões de superioridade. Quero tudo gravado. Câmera boa, iluminação, edição profissional. Bruno pegou uma câmera velha da prateleira. Já está gravando, chefe. Cauã sorriu. Perfeito. Continue filmando. Isso vai ser conteúdo premium. Tanner olhou para a câmera. Tem um dedo na frente da lente. Bruno olhou. Ah, é o meu. Mova-o. Estou movendo. Ainda está aí. Agora eu movi. Cauã ignorou os dois e continuou praticando no espelho. Este vai ser o meu momento, meu retorno, minha prova de que eu sempre fui o cara. Ele ajustou um blazer imaginário, piscou para seu reflexo, apontou com os dedos em forma de arma. Bruno e Tiago aplaudiram. A câmera continuou gravando com o dedo de Bruno cobrindo metade da imagem. Júlia terminou seu turno e foi direto para casa, mas não conseguia parar de pensar na história, no garoto trêmulo, no homem que aparecera na lanchonete calmo forte, com olhos que carregavam algo pesado. Ela pegou seu telefone e digitou Lucas Costa na barra de pesquisa. Nada. Nenhum perfil de rede social, nenhuma foto pública, nenhum rastro, como se ele tivesse apagado seu passado de propósito ou como se o passado o tivesse apagado. Júlia pousou o telefone e olhou para o teto. Tudo bem, universo, ela disse em voz alta. Se este Lucas é o mesmo Lucas, preciso de um sinal, qualquer coisa.
Porque se for verdade, e se o Cauã está planejando fazer aquilo de novo, ela não terminou a frase, mas a decisão já estava tomada. Se Lucas aparecesse novamente, ela descobriria a verdade. E se Cauã estivesse preparando outra humilhação, bem, Júlia Martins podia ser desajeitada. Ela podia tropeçar em portas. Podia perder discussões com bandejas. Mas injustiça, crueldade sem sentido. Isso ela não deixava passar. Seu telefone vibrou. Uma notificação. Evento público reencontro de 15 anos, a festa que você não pode perder, organizada por Cauã Azevedo. Júlia olhou para a tela e então, sem pensar duas vezes, clicou em interessado. Porque se havia uma coisa da qual ela tinha certeza, agora este reencontro seria tudo menos uma festa. Júlia empurrou a porta do café e parou na calçada, ajustando a bolsa no ombro. E então ela ouviu Lucas Costa, parado do outro lado da rua, olhando para o celular como alguém que definitivamente não está esperando por ninguém. Ela cruzou os braços e se aproximou. Coincidência. Ele guardou o celular lentamente. Muito calmo. Total coincidência. Você realmente não sabe mentir, não é? Já me disseram isso? Ela riu. Ele sorriu desta vez sem alface. Seu sorriso parecia diferente na luz do fim de tarde, menos guardado, mais real. Então, disse Lucas com as mãos nos bolsos da jaqueta, gostaria de tomar um café. Júlia ergueu uma sobrancelha. Eu trabalho em um café. Passei 8 horas servindo café. Então você é uma especialista. Perfeito. Você pode me dizer se o café daquele lugar ali é bom? Ele apontou para um pequeno café do outro lado da praça. Aconchegante, luzes quentes brilhando nas janelas. Júlia olhou para ele, olhou para o café, olhou para seu sorriso quieto. Tudo bem, mas se o café for ruim, a culpa é sua. Eu aceito a responsabilidade. Eles começaram a andar. A calçada estava calma. O sol estava baixando, pintando tudo de dourado. Júlia se pegou olhando de relance para ele. O jeito como ele andava confiante, mas sem pressa, como se não tivesse lugar melhor para estar. Eles chegaram à porta do café. Júlia puxou a maçaneta. Nada. Ela empurrou. Nada. Ela encarou a porta séria. Vamos tentar de novo. Sem ressentimentos. Você abre, eu passo, todo mundo fica feliz. A porta permaneceu trancada. Lucas se aproximou. Posso tentar. Fique à vontade. Ele puxou, empurrou, balançou a maçaneta. Nada. Acho que ela realmente não gosta de você. Ele disse olhando para Júlia. Eu tenho esse efeito nas portas. Um homem passou e apontou para a pequena placa na janela. Fechado para reforma. Júlia suspirou. Claro, porque o universo nunca perderia essa chance. Lucas soltou uma risada baixa, um som que parecia enferrujado, como se ele não risse com frequência. Plano B, a uma praça aqui perto com bancos e sem portas para me envergonhar. Perfeito. Eles começaram a andar novamente. Júlia abriu o GPS no celular, só para garantir que não vamos parar em outro estado. O GPS carregou depois. Deu a primeira instrução. Vire à direita em 200 metros. Júlia olhou ao redor. Não havia rua à direita, apenas um muro. Virar à direita onde? Ela murmurou. O GPS insistiu, vire à direita. Não há direita. Lucas parou ao lado dela, tentando esconder um sorriso. Você está discutindo com o GPS. Ele começou. Júlia disse, encarando o celular. Você está do lado dele, não está um cúmplice. Ela fechou o aplicativo e guardou o celular na bolsa com força dramática. Pronto, vamos seguir a intuição. Você confia na sua intuição. Não mais confio mais nela do que no GPS. Eles andaram mais alguns minutos até chegarem à praça. Era pequena, com árvores e bancos de madeira ao redor de uma fonte velha que não funcionava mais. Júlia sentou em um dos bancos. Lucas sentou ao lado dela, deixando um espaço respeitoso entre eles. Por alguns segundos ninguém disse nada. Apenas o som do vento nas árvores, carros à distância, o mundo desacelerando. Júlia olhou para o outro lado da praça e o viu. O colégio. O prédio de tijolos vermelhos com janelas altas e um portão de ferro. Vazio agora, mas ainda carregando o ar de um lugar cheio de histórias. Ela olhou para Lucas e viu que ele estava olhando também.
mas sua expressão havia mudado. O sorriso se foi, sua mandíbula se contraiu, seus olhos fixos no prédio como se estivesse vendo fantasmas. Você estudou lá? Júlia perguntou suavemente. Lucas levou um longo momento para responder como se a pergunta carregasse peso. Há muito tempo. Boas memórias e silêncio. Ele não desviou o olhar do colégio. Apenas ficou ali quieto como se estivesse preso em outro tempo, outro lugar, outra versão de si mesmo. Júlia sentiu um aperto no peito, não curiosidade e preocupação. Porque aquele silêncio não era apenas tristeza, era dor. Ela queria perguntar, mas entender, mas algo nela sabia que não era o momento certo. Então ela fez o que fazia de melhor. Mudou o tom. Quer saber uma coisa? Ela disse, batendo no banco de madeira. Este é o pior banco do mundo. Ele prendeu minha bolsa 3 vezes. Lucas piscou, voltou ao presente e olhou para ela. 3 vezes. Eu demoro para aprender. Ele riu quieto, mas real. Como uma bolsa fica presa em um banco? Boa pergunta. Eu também gostaria de saber, mas aconteceu 3 vezes. Júlia ajustou a bolsa no colo como se a estivesse protegendo. Na 3ª vez, eu considerei seriamente deixar a bolsa aqui e comprar uma nova. Por que não fez? Porque não deixo objetos vencerem. Eu tenho princípios. Lucas sorriu. Desta vez, o sorriso alcançou seus olhos. Princípios contra objetos, contra portas-bandejas, sistemas de GPS não confiáveis. Júlia fez uma pausa. E bancos que comem bolsas. Ele balançou a cabeça, ainda sorrindo. Você é diferente. Diferente de um jeito bom ou diferente de um jeito estranho, diferente de um jeito refrescante. Júlia sentiu seu rosto esquentar. Ela desviou o olhar, fingindo ajustar a alça da bolsa. Bom, porque estranha eu já sabia. Eles ficaram em silêncio novamente, mas desta vez era confortável. Como se não precisassem preencher o espaço com palavras. Júlia o olhou de lado. O jeito como ele sentava, relaxado, mas alerta, como se estivesse acostumado a observar. A estar presente sem ocupar espaço. Posso te perguntar uma coisa, ela disse. Pode. Por que você voltou? Lucas olhou para ela surpreso. Voltei? Para a cidade. Você não é daqui agora, eu percebo, mas você era. Então, por que voltar? Ele desviou o olhar, olhou para a fonte quebrada, para as árvores, para qualquer coisa, exceto ela. Negócios inacabados, ele disse por fim. Que tipo de negócios inacabados? O tipo que evitamos por 15 anos. Sua voz era calma, mas algo pesado vivia por baixo dela. Eva não insistiu, apenas ficou ali sentada ao lado dele presente, porque às vezes a presença era suficiente. Seu telefone vibrou. Ela o pegou. Uma notificação do evento de Cauã, reencontro de 15 anos, 47 pessoas confirmadas. Eva olhou para a tela, olhou para Lucas, olhou para o colégio do outro lado da praça e sentiu as peças começando a se encaixar. Mas antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, Lucas se levantou. Preciso ir. Já. Ele olhou para ela, e pela primeira vez Eva viu algo em seu rosto que não era apenas tristeza, era medo. Foi bom. Ele disse o quase café e a conversa com o banco. Podemos fazer de novo sem bancos que comem bolsas. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos desta vez. Talvez. E então ele se virou e começou a se afastar. Eva ficou sentada observando-o partir. O jeito como seus ombros estavam tensos, o jeito como ele olhou para trás uma vez, o jeito como ele desapareceu na esquina sem olhar novamente. Ela olhou para o celular, para a notificação do evento, para o colégio do outro lado da praça e sussurrou para si mesma. O que aconteceu com você, Lucas Costa? O banco rangeu sob ela. Ela olhou para baixo, a alça de sua bolsa estava presa. De novo. Você está de brincadeira comigo. A praça estava cheia de gente, luzes penduradas nas árvores e o cheiro de churrasco no ar. A cidade inteira havia comparecido ao festival de aquecimento comunitário, que todos sabiam ser apenas a desculpa de Cauã para testar o equipamento para o reencontro de 15 anos. Eva estava na barraca de sobremesas, segurando um prato com uma fatia de bolo de chocolate. Lucas estava ao lado dela, absorvendo tudo com aquele olhar quieto e observador que sempre parecia medir o mundo em silêncio. Você não come.
Eva perguntou apontando para o bolo intocado dele. Eu como. Então por que está analisando o bolo como se fosse uma equação impossível? Lucas cortou um pedaço e deu uma mordida. Está melhor assim. Sim. Ele sorriu e foi quando Eva viu a minúscula migalha marrom presa no canto do dente dele. O universo tinha senso de humor. Não de novo, não. Não tenho força emocional para esta sequência. Eva. Ela piscou. Você está bem. Ótima, absolutamente ótima. Um símbolo de calma. Lucas inclinou a cabeça, estudando seu rosto. Você está fazendo aquela coisa de novo. Que coisa? Pensando alto com o rosto. Eva virou a cabeça, fingindo achar uma árvore próxima absolutamente fascinante. Antes que ela pudesse se recuperar, uma voz cortou o festival. Ora, ora. Eva congelou. Cauã Azevedo apareceu como se estivesse entrando em um palco. Um blazer que brilhava demais, cabelo tão duro de gel que poderia funcionar como capacete e um perfume forte o suficiente para fazer 3 pessoas tossirem. Bruno e Tiago o seguiam, um gravando com o celular, o outro tentando ajustar uma câmera que claramente nem estava ligada. A garçonete e o cara alto e misterioso, anunciou Cauã como se tivesse encontrado celebridades. Que surpresa! É um festival comunitário, Cauã. Eva ergueu uma sobrancelha. A comunidade inteira está aqui. Ah, claro! Ele riu falso. Mas ainda é interessante como vocês dois estão sempre juntos. Seus olhos se estreitaram levemente enquanto ele olhava para Lucas. Engraçado, você me lembra alguém, só não sei dizer quem. Lucas ficou completamente imóvel. Eva sentiu a tensão aumentar, mas Cauã continuou. Bem, não importa. Ele ajustou seu blazer tentando manter a pose. Está tudo pronto para o grande dia. Vai ser inesquecível. A palavra carregava veneno. Bruno assentiu com entusiasmo exagerado. Tanner levou 3 segundos para copiar o gesto. Eva cruzou os braços. Inesquecível para quem? Cauã deu um sorriso lento. Oh, para a pessoa certa. Ele bateu em seu relógio falso. Algumas histórias precisam ser lembradas com estilo. Lucas não disse uma palavra, mas Eva viu sua mandíbula se contrair. Um pequeno detalhe perceptível apenas para alguém prestando muita atenção. Enfim, Cauã terminou. Aproveitem a festa. Vocês vão precisar. Ele se virou. Bruno tropeçou nele. Tanner tropeçou em Bruno. A câmera caiu. Cauã murmurou algo baixo, ajeitando sua postura antes de desaparecer entre as barracas. Eva soltou um suspiro. Você nem disse nada. Não precisei. Isso é inquietante e impressionante. Lucas deu de ombros, mas quando sorriu, Eva viu de novo a minúscula migalha, ainda lá pendurada no canto do dente dele, como se tivesse comprado um loft. E agora eu conto para ele. Não conto, isso vai virar um marco histórico. Ela piscou. Oi? Você está me olhando como se eu fosse um mistério. Tem uma coisinha bem aí. Ele franziu a testa. Onde? No seu dente. Ele passou a língua e encontrou. Seu rosto ficou vermelho. Há quanto tempo? Desde o você me lembra alguém. Lucas cobriu o rosto com a mão e você não disse nada. Eu entrei em pânico. Pânico? Sim. Primeiro alface, agora uma migalha. Achei que era algum tipo de perseguição alimentar. Minha mente congelou. Lucas começou a rir, uma risada real, quente e cheia, que mexeu com tudo dentro dela. Eva acabou rindo também, ambos balançando os ombros no meio do festival, enquanto a cidade inteira comia churrasco ao redor deles. Quando a risada diminuiu, Lucas limpou o canto da boca novamente. E agora? Eva se aproximou, fingindo fazer uma inspeção profissional. Limpo. Parabéns, você está agora oficialmente certificado em higiene de eventos comunitários. Obrigado, eu acho. De nada, eu acho. O silêncio que se seguiu foi confortável, leve e preenchido com algo que nenhum dos dois nomeou. Mas então Eva notou o olhar dele, não no festival, não nela, mas no colégio à distância, fixo, doloroso. Lucas. Você conhece o Cauã. Ele levou alguns segundos para responder. Há muito tempo. Boas memórias. Lucas não respondeu.
Apenas continuou olhando para o prédio como se estivesse vendo outro tempo, outro garoto, outra vida. Eva sentiu o aperto familiar no peito. Não curiosidade, mas preocupação. Ela estava prestes a perguntar mais, mas seu telefone vibrou. Grande reencontro de 15 anos, 68 pessoas confirmadas. Abaixo, uma atualização de Cauã, surpresa especial confirmada. Vai ser inesquecível. Eva olhou para a tela, depois para Lucas, depois para o colégio. As peças estavam quase no lugar. A imagem estava quase completa. Você vai? Ela perguntou baixinho. Para o reencontro. Seu silêncio foi longo, tenso, preenchido com algo que parecia mais uma decisão do que medo. Finalmente ele respondeu, eu vou. Preciso ir. E Eva soube naquele instante que o reencontro de 15 anos não seria apenas uma festa, seria um acerto de contas. A mensagem chegou às 7 horas da manhã. Quer ver minha cidade de verdade? Eva olhou para o celular ainda de pijama, cabelo bagunçado. Lucas nunca pareceu alguém que acordava cedo ou alguém que fazia convites misteriosos, mas ela já estava procurando uma calça limpa. Eles se encontraram perto da praça. Lucas parecia diferente hoje, mais tenso, como se estivesse se preparando para algo. Bom dia, disse Eva, ajustando a bolsa no ombro. Bom dia. Então, tour misterioso. Ele assentiu, começou a andar. Eva o seguiu observando como ele olhava para cada rua, cada esquina, como se estivesse catalogando memórias. Eles passaram pela antiga biblioteca, pelo correio, pela loja de ferragens que estava lá desde 1952. Lucas parou em frente a uma pequena sorveteria. A tinta estava descascando, mas a placa original ainda estava lá. Ainda está aqui. Ele murmurou. Você conhecia este lugar? Ele ficou quieto por alguns segundos, olhando para a pata-janela, como se pudesse ver através do tempo. Alguém me trouxe aqui uma vez. Ele finalmente disse, quando eu precisei. Eva esperou, mas ele não disse mais nada. Eles continuaram andando. O parque antigo ficava no final da rua principal, árvores grandes, grama irregular, bancos de madeira que já viram dias melhores. Lucas sentou em um dos bancos. Eva sentou ao lado dele e sentiu a alça da bolsa prender. Ela puxou. Não se mexeu. Não. De novo, não. Ela puxou mais forte. A madeira segurou firme. Eu vi a alça. Entrar aqui eu vi. Por que você está fazendo isso comigo, o que eu já te fiz? Lucas se inclinou tentando ajudar. Ele puxou a alça de um ângulo diferente. A bolsa se soltou de uma vez e tudo se espalhou pelo chão. Um batom rolou para a esquerda, 3 canetas caíram em direções diferentes. Um sanduíche amassado embrulhado em um guardanapo pousou perto do sapato de Lucas. E uma única meia azul com listras brancas caiu bem no meio de tudo. Eva olhou para a meia, olhou para Lucas, olhou de volta para a meia. Eu nem sei de onde isso veio. Lucas pegou a meia estudando-a como se fosse um artefato arqueológico. É sua? Tecnicamente sim, mas não tenho memória de ter colocado isso na bolsa. Talvez tenha entrado sozinha. A este ponto eu acredito nisso. Ele riu uma risada baixa e genuína. Eva começou a juntar suas coisas, jogando tudo de volta na bolsa sem ordem alguma. O sanduíche foi para o fundo, as canetas foram empurradas para os lados. A meia foi colocada por cima como um troféu de guerra. Quando ela terminou, Lucas ainda estava olhando para o parque, para os balanços enferrujados, para o escorregador com a tinta descascando. Eva. Ele começou sua voz mais baixa. Eu cresci aqui. Eu sei, você mencionou. Não eu. Ele respirou fundo. Eu fui embora porque as pessoas riram no momento errado, do jeito errado. Eva ficou imóvel esperando. Lucas olhou para as próprias mãos. Eu era diferente, mais pesado, mais quieto. E havia pessoas que... Sua voz falhou por um segundo. Transformaram isso em um show. O peito de Eva se apertou. Lucas, eu não quero pena. Ele olhou para ela e havia algo cru em seus olhos, algo que ele raramente deixava alguém ver. Só queria que você soubesse que voltar aqui não é fácil. Eva não disse nada. Ela simplesmente estendeu a mão e segurou a dele. Seus dedos estavam frios, tensos, mas depois de alguns segundos ele relaxou. Eles ficaram ali no banco velho do parque que já vira tantas histórias quietos presentes.
porque às vezes a presença era suficiente. Depois de alguns minutos, Lucas falou novamente. Havia um garoto. Sua voz estava firme e agora distante. Ele organizava eventos, festas, sempre no centro de tudo. E ele achava engraçado me chamar de nomes, me empurrar, fazer piadas. Eva sentiu a raiva subir, mas não interrompeu. Todo mundo ria porque era mais fácil rir do que ficar do meu lado. Ele olhou para o céu. Então eu fui embora, fui para outra cidade, outro estado e prometi que nunca mais voltaria. Mas você voltou. Voltei. Por quê? Lucas ficou em silêncio por tanto tempo que Eva pensou que ele não responderia, mas então ele olhou para ela. Porque cansei de fugir. As palavras pairaram no ar pesadas, honestas. Eva apertou a mão dele. Você não está sozinho desta vez. Ele olhou para ela surpreso. Eva, eu não sei o que aconteceu ou quem fez isso com você. Mas se você precisa enfrentar fantasmas, eu estarei lá. Ela deu um sorriso torto. Provavelmente vou tropeçar em algo ou derrubar algo, mas estarei lá. Lucas sorriu pequeno, mas real. Obrigado. De nada. Eles ficaram mais alguns minutos no banco observando o parque, ouvindo os pássaros, deixando o peso do passado assentar um pouco mais leve. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Eva sentiu seu telefone vibrar. Ela o pegou. Uma notificação do evento de Cauã. Grande atualização do reencontro de 15 anos. Convidado surpresa confirmado. Abaixo uma foto antiga. Turma de formatura, rostos sorridentes e no canto, quase fora do enquadramento, um rosto que ela reconheceu mais jovem, mais pesado, olhos baixos, mas inconfundível. Eva olhou para a foto, olhou para Lucas, olhou de volta para a foto. Seu estômago despencou. Lucas. Ela começou, sua voz falhando, mas quando ela olhou para cima, ele já estava olhando para ela e ele sabia. Ele sabia que ela tinha visto. É você, ela sussurrou, na foto. Você estudou aqui com o Cauã. Lucas não negou. Ele apenas ficou ali, vulnerável de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Estudei, ele disse baixinho. E ele foi o garoto que transformou minha vida em um show. Eva sentiu o mundo inclinar porque de repente tudo fazia sentido. O jeito como Lucas ficara tenso quando o Cauã apareceu, o jeito como ele olhava para o colégio, o jeito como ele dissera, cansei de fugir. O reencontro, ela disse, sua voz tremendo. Você vai enfrentá-lo. Lucas assentiu. Vou. E Eva soube naquele momento que o reencontro de 15 anos não seria apenas uma festa. Seria um acerto de contas e ela estaria lá, ao lado dele. Mesmo que o universo jogasse todas as portas bancos e meias misteriosas do mundo no caminho deles. A chuva havia parado, mas Eva ainda podia sentir o fantasma da testa dele descansando contra a sua. Lucas havia recuado, prometido explicações e desaparecido novamente. Desta vez com um preciso cuidar de algo, que soou mais como fuga do que compromisso. 3 dias se passaram desde então. 3 dias de Eva checando o celular a cada 5 minutos. 3 dias sem mensagem. 3 dias tentando não parecer patética enquanto olhava para a porta do café, imaginando que ele poderia entrar. Ela estava limpando o balcão pela 4ª vez quando o sino tocou. Não era Lucas. Era Cauã, com Bruno e Tiago atrás dele, claro, porque Cauã Azevedo não ia nem ao banheiro sem uma plateia. Eva. Ele abriu os braços como se fossem amigos íntimos. Precisamos conversar. Ela continuou limpando. Se você está aqui para dizer besteiras, pode ir embora. Relaxe. Cauã se apoiou no balcão, quase derrubando o porta-guardanapos. Vim te dar um aviso. Eva ergueu uma sobrancelha. Um aviso. Cauã sorriu do jeito que sempre significava problema. Digamos apenas que certas pessoas vão aparecer e pretendo revisitar alguns momentos antigos, alguns bem memoráveis. Bruno, atrás dele, estava com o celular apontado para ela, como se já estivesse filmando os bastidores do caos. Tanner apenas assentiu. Tarde. Memoráveis. Sim. Eva cruzou os braços. E quem exatamente está voltando? Cauã ajustou seu relógio falso, cheio de teatralidade. Um velho conhecido meu, alguém que sempre gostou de ficar fora dos holofotes. Ele inclinou a cabeça. Aposto que ele e você vão se esbarrar. O estômago dela se revirou. Porque isso parece menos nostalgia e mais uma armadilha. Essa é a sua interpretação.
Ele piscou. A propósito, onde está seu amigo alto e misterioso? Vocês pareciam próximos. O rosto dela esquentou instantaneamente. Ele está ocupado. Uma pena. Cauã sorriu, mas não havia pena nenhuma nisso. Bem, nos vemos lá. Vai ser inesquecível. Ele saiu com seus seguidores atrás dele. A porta automática abriu perfeitamente para eles. Eva olhou para a porta. Traidora. Naquela noite, Eva estava fechando o café quando viu Lucas do outro lado da rua, parado observando-a. Ela cruzou os braços. 3 dias. Ele atravessou a rua lentamente. Eu sei, sem mensagem, sem explicação. Eu sei. Você desapareceu. De novo, como um fantasma bonito e frustrante. Ele quase sorriu. Eu mereço isso. Você merece mais que isso. Ela se virou para a porta tentando trancá-la. A chave emperrou primeiro. Ah, não, agora não. Ela girou de novo. Nada. Vamos lá. Sem ressentimentos. Você abre e eu passo. Todo mundo fica feliz. A chave permaneceu presa. Lucas se aproximou. Quer que eu tente. Só se prometer não desaparecer depois. Ele parou e havia algo certo em seus olhos desta vez. Eu prometo. Ela entregou a chave a ele. Seus dedos se tocaram um segundo a mais do que o necessário. Lucas a girou. A porta abriu na primeira tentativa. Eva olhou para a fechadura ofendida. Você está do lado dele, não está um cúmplice. Lucas riu. Aquela risada baixa que ela sentira falta. Quer entrar? Ela perguntou. Eu ia fazer um chá. Eu gostaria. Eles entraram. Eva acendeu as luzes, colocou a água para ferver e sentou no balcão. Lucas sentou ao lado dela. O silêncio ficou pesado, cheio de tudo que eles não disseram nos últimos 3 dias. Eva, ele começou. Você vai me dizer por que desapareceu? Ele olhou para as mãos. Fiquei com medo. De quê? De estragar tudo. De você descobrir quem eu sou e mudar de ideia. Eva franziu a testa. Lucas, eu já sei quem você é. Você é o homem que ri das minhas conversas com portas e enfrenta esta cidade como se carregasse metade dela nas costas. Você não sabe de tudo. Então me conte. Ele respirou fundo. Ele ia falar. Ela viu seu peito se mover à hesitação. E então seu telefone tocou. Lucas atendeu em voz baixa. Eva ouviu apenas fragmentos. Eu sei ainda não. Ela não pode descobrir assim. Quando ele voltou, seu rosto estava fechado. Eva, preciso ir. De novo? Eu sei como parece, mas... Você prometeu. A voz dela saiu mais fraca do que ela queria. Você prometeu não desaparecer. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Não vou. Mas há algo que preciso resolver antes de te contar tudo. O quê? Ele hesitou. O reencontro de 15 anos. Estarei lá. Eva piscou. Lucas, você é o garoto aquele da história, aquele que... Eu sou. A palavra saiu pesada. E você vai enfrentá-los. Estou cansado de fugir. Ela segurou os pulsos dele, mantendo as mãos dele em seu rosto. Então eu vou com você. Eva, você não precisa. Eu vou. Ela não deixou espaço para discussão. Você não vai fazer isso sozinho. Lucas olhou para ela como se ela tivesse acabado de reorganizar todas as suas certezas. Então ele se inclinou lentamente. Ela não recuou. Sua testa tocou a dela, mas desta vez ele não parou. O beijo veio suave, depois quente, depois desesperado e doce ao mesmo tempo. Quando se afastaram, estavam sem fôlego. Lucas sorriu e então ela viu. O alface. Não. Eva sussurrou. Ele perguntou. Não. Não de novo. Eva, o alface. Ela cobriu o rosto. Lucas passou a língua nos dentes, percebeu, ficou vermelho. Eu comi salada antes de vir. Eu sei, posso ver isso, mas acho que você não engoliu tudo e... Você me beijou com alface no dente. Você me beijou com alface no seu dente. 3 segundos e então ambos caíram na risada. Quando a risada diminuiu, Lucas limpou os dentes com um guardanapo. Está limpo agora. Eva se inclinou para inspecionar. Limpo, oficialmente livre de alface. Obrigado. De nada. Ela sorriu. Mas só para você saber, eu gostei do beijo de qualquer maneira. Eu também.
Eles ficaram ali no café vazio, o chá esfriando, a cidade quieta. E pela primeira vez em dias, Eva sentiu que tudo poderia dar certo até seu telefone vibrar. Grande reencontro de 15 anos confirmado. Convidado surpresa chegou à cidade. A foto borrada mostrava alguém entrando em um hotel alto, ombros largos, jaqueta escura. Eva olhou para a foto, olhou para Lucas. Eles sabem que você está aqui. O rosto dele endureceu. Eles sabem. O Cauã me mandou uma mensagem. Ele mostrou o celular. Lucas Costa, saudades, cara. Vamos reviver os velhos tempos. Vai ser inesquecível. Eva sentiu a tensão congelar o ar ao seu redor. Ela conhecia Cauã. Inesquecível não era uma promessa. Era uma ameaça. Eva trabalhou todo o seu turno no piloto automático. A mensagem de Cauã continuava ecoando em sua mente. Vai ser inesquecível. Ela estava limpando mesas sem realmente ver nada quando notou o envelope deixado na cadeira do canto. Papel grosso, caro, nome impresso em dourado. Lucas Costa Holdings. Ela o pegou pesado, formal demais para quem dizia não ser ninguém. Ela abriu o envelope, contratos, documentos, assinaturas e no topo de cada página, Lucas Costa CEO. O chão desapareceu debaixo dela. Eva pegou o celular, pesquisou. A primeira foto já a atingiu como um soco. Lucas em um terno escuro, postura perfeita, olhando para a câmera como se tivesse nascido para isso. Lucas Costa, 33. E o da Coopertech avaliada em 10 bilhões. Ela rolou mais fotos, mais manchetes, e em seguida uma lista de propriedades. Ela reconheceu metade delas, incluindo o prédio onde ficava o café. Sua mão tremeu. Na manhã seguinte, Eva esperou na entrada do hotel. Quando Lucas saiu e sorriu, aquele pequeno sorriso que sempre a derretia seu peito se apertou de raiva. Eva, eu ia te ligar. Ela ergueu o envelope. Lucas Costa Holdings. O sorriso dele desapareceu. Eva, você é bilionário. Um bilionário. Um bilionário. E você não me contou. Ele respirou lentamente, como se estivesse esperando por este momento. Eu ia te contar. Eu só... Só o quê? A voz dela subiu. Eu te expliquei como funciona a tarifa de ônibus. Uma mulher passeando com o cachorro diminuiu o passo para poder ouvir. Lucas deu um passo à frente. Não foi por diversão. Então por quê? Ele fechou os olhos. Porque eu não queria que você me olhasse diferente. Ela piscou. Diferente como alguém que voltou para provar algo ou... Ele engoliu. Como o garoto de quem todos riram. O peito dela se apertou. Lucas, eu. Sou ele, Eva. A voz dele falhou. O garoto do milkshake, o garoto gordinho na formatura, o vídeo, o chantilly, tudo isso. Sou eu. O silêncio caiu pesado entre eles. Ela já suspeitava que era ele na noite do beijo quando perguntou se ele era o garoto da história que todos conheciam. Mas a picada da mentira ainda queimava. Você deveria ter confiado em mim. Eu sei. Eu te contei tudo sobre mim e você omitiu metade da sua vida. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Preciso de um tempo. Eva, por favor, só preciso pensar. Ela se virou e se afastou rapidamente. Chegou na faixa de pedestres. Sinal vermelho e esperou nenhum carro e o sinal nada. Muda sinal. Ela gritou, já chorando. Muda nada. Você faz parte do drama, você e essa cidade inteira. O sinal piscou. Vermelho, vermelho, vermelho. Eva atravessou mesmo assim. Um carro buzinou ofendido. Eu sei, ela respondeu. Também estou fazendo o meu melhor. O resto do dia passou lentamente. Toda vez que a porta do café se abria, seu coração pulava, mas Lucas nunca entrou. Às 17 horas, seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Eva, aqui é o Lucas. Entendo se você não quiser falar comigo, mas preciso que saiba que nunca quis te magoar. Você foi a primeira pessoa que me viu como uma pessoa, não como um CEO ou o garoto do vídeo. Eu estraguei tudo. Desculpe. Ela leu 3 vezes e não respondeu porque não sabia como. Quando fechou o café naquela noite, viu um carro estacionado do outro lado da rua. Carro preto, vidros escuros. A porta se abriu. Cauã. Ele atravessou a rua usando aquele sorriso. O de um homem que sempre acredita que está ganhando. Eva, que coincidência maravilhosa.
Você me seguiu? Seguir é uma palavra tão forte. Prefiro monitoramento estratégico. Ele se apoiou em um poste de luz. Ouvi dizer que você e o grandão tiveram uma discussão. O estômago dela virou gelo. Como você sabe disso? Cidade pequena e celulares adoram gravar. Ele virou a tela para ela. Era ela gritando com o semáforo, viralizando localmente. Parabéns. Eva fechou os olhos por um momento. O que você quer? Ajudar. Ele sorriu e nada naquele sorriso significava ajuda. Quer saber quem é Lucas Costa de verdade? Ela ficou imóvel. Lucas e eu temos história, e amanhã vou refrescar a memória dele com fotos, vídeos, o pacote completo. Eva sentiu seu estômago despencar. Você vai humilhá-lo. Humilhar é uma palavra tão pesada. Prefiro lembrar. Ele sorriu mais largamente. A menos que você me ajude. Ajudar você como? Convença-o a não ir. Diga a ele que você precisa de espaço, que não o quer lá. Ele vai te ouvir. Eva estreitou os olhos. Por que você quer tanto que ele não vá? Porque minha surpresa só funciona se ele estiver presente e eu quero que seja memorável. Para ele e... Ele apontou para ela. E para você também. Eva respirou fundo, a raiva subindo como fogo. Vá embora. Pense bem, Eva. Ou você o salva ou o assiste reviver tudo. Ela não hesitou. Eu disse vá embora. Cauã levantou as mãos rindo. Tudo bem. Amanhã será educativo. Ele entrou no carro e partiu. Eva ficou na calçada tremendo porque sabia o que tinha que fazer e odiava isso. Ela pegou o celular, abriu a mensagem de Lucas, digitou: precisamos conversar antes do reencontro. É urgente. A resposta veio na hora, onde Eva olhou para a rua quieta, para o semáforo que só agora estava verde. No parque amanhã, ela enviou. E esperou que não fosse tarde demais. O telão piscava azul no salão vazio. Cauã inclinou a cabeça, estudando o equipamento como um general inspecionando suas armas antes de uma batalha. Hoje era o dia. 15 anos de espera e um vídeo de 30 segundos que ele considerava sua obra-prima. Tela. Cauã perguntou. Funcionando? Respondeu Bruno, orgulhoso demais para alguém que apenas apertou um botão. E o vídeo, Tanner ergueu o polegar. Adicionei aquela música dramática. Soa forte? Cauã sorriu. Perfeito. Tudo. Luzes, confete, silêncio. Bruno e Tanner trocaram olhares culpados. Achamos que o outro ia comprar. Admitiu Bruno. Cauã fechou os olhos, contou até 3. Vocês tinham uma única tarefa. Tecnicamente, disse Tanner levantando um dedo. Eram várias. Cauã ignorou. Tinha coisas mais importantes para focar. Levantou o celular. Na tela, a confirmação que queria. Estarei lá, LC. Seu sorriso se alargou. Bom, ele vem. Sua voz ficou quase suave. E quando ele entrar aqui, vai se lembrar exatamente de quem ele era. Tanner engoliu em seco. E se ele não vier? Cauã se virou lentamente como alguém enfrentando um funcionário rebelde. Ele virá. Mandei uma mensagem especial para ele. Ele acha que é reconciliação. Sua voz pingava veneno doce. Será esclarecedor. Ele voltou para a tela e apertou o play. A imagem congelada apareceu. Lucas com 18 anos, camisa encharcada de milkshake, rosto vermelho, olhos baixos. Ao fundo, risadas que ainda ecoavam na mente de Cauã como um velho troféu. Esta noite, ele sussurrou, ninguém vai esquecer. Eva chegou ao parque 15 minutos mais cedo. Sentou no banco perto da fonte, segurando o celular com força. 8 horas. Nada. 8:05. Nenhum sinal. 8:10. Silêncio. Ela respirou fundo e digitou onde você está. Não entregue. Ligou. Caixa postal. Vamos, Lucas. Agora não. 8:15. A preocupação começou a subir. Seu celular vibrou. Ela o pegou, mas não era ele. Era o aviso do evento. Grande reencontro de 15 anos hoje às 19 horas. Surpresa especial. A foto mostrava o salão decorado balões, faixas e no canto, ligeiramente embaçado, um telão enorme. O medo subiu por sua espinha. Ela deu zoom. Escuro demais. Isso não está certo. Eva correu para fora do parque, virou a esquina, cruzou quarteirões e chegou ao salão comunitário sem fôlego. A porta estava entreaberta. Ela a empurrou suavemente. Vozes.
Vai ser épico, disse Tanner. Ele nem vai entender o que está acontecendo, acrescentou Bruno. Cauã riu aquela risada fria. Exatamente. Quando o vídeo tocar, todos se lembrarão do garoto, não do CEO, não do bilionário, do garoto que virou piada. Eva congelou atrás da porta, o coração batendo na garganta. Às 19 horas ele entra, continuou Cauã. Às 19h30 o passado bate forte. Bruno hesitou. Ainda acho estranho. E se ele não vier, ele virá, disse Cauã com firmeza. Eu disse a ele que queria conversar, que era importante. Ele vai entrar pensando que é um pedido de desculpas. Seu sorriso se estreitou e sairá sem chão. Eva recuou lentamente. Uma vez do lado de fora começou a correr de novo. Correu para o café, entrou, trancou a porta, pegou o celular com as mãos trêmulas. Ligou para Lucas. Nada. Mensagem não vá. É uma armadilha. Cauã planejou algo. Me responda. Não entregue. Não. Não. Ela bateu o celular no balcão desesperada. Por que seu celular nunca funciona quando eu preciso de você? Ela perguntou para a máquina de café. Mas você também nunca funciona quando preciso de você. Então me ignorar parece coerente? A máquina ficou em silêncio. Ótimo apoio silencioso. Eva respirou fundo, tentando pensar. Nada veio. Tentou o número apenas de emergência. Caixa postal. Lucas, sua voz falhou. Cauã vai passar o vídeo. O vídeo do milkshake na frente de todo mundo. Eu sei que brigamos, mas não vou deixar isso acontecer. Então, por favor, não vá, ou me ligue, ou apareça, ou mande sinais de fumaça, qualquer coisa. O bip a interrompeu. Ela ligou de novo. Continuando, os sinais de fumaça estão ótimos. Mensagem telepática está ótima. Entrada dramática no café está ótima. Qualquer coisa funciona. Ela desligou exausta. Foi quando a porta se abriu. Eva se virou. Senhora Palmer, 60 anos, sorriso doce. Eva, querida, você vai ao reencontro hoje à noite. Eva engoliu. Eu, talvez. Você deveria. Cauã preparou uma surpresa nostálgica. Ela sussurrou como se compartilhasse um segredo. Algo sobre um vídeo antigo. Eva quase engasgou. Nostálgico, claro. Até mais tarde. Senhora Palmer saiu flutuando como se tivesse acabado de elogiar um bolo. Eva ficou imóvel, congelada. Então olhou para o celular. Nada de Lucas. Olhou para a máquina de café. Você acha que consigo sabotar um telão sem ser expulsa? A máquina permaneceu em silêncio contemplativo. Vou encarar isso como um sim. Eva pegou sua jaqueta, trancou o café e endireitou os ombros. Se Lucas não estava respondendo, ela iria até ele. Mesmo que isso significasse enfrentar Cauã, Bruno, Tanner e uma sala cheia de gente. Algumas batalhas ninguém luta por você. E esta era dela. O salão comunitário nunca esteve tão cheio. Luzes douradas, música suave, risadas forçadas de pessoas fingindo que a vida deu certo. E no centro de tudo, Cauã, microfone na mão, um sorriso de predador nos lábios. Eva estava escondida perto da cozinha, observando tudo como um soldado em uma missão de resgate. O telão gigante brilhava no palco ainda desligado, mas ela sabia o que estava carregado nele. O vídeo, o milkshake, a humilhação pronta para ser exibida ao vivo. Cauã bateu no microfone. Bem-vindos ao reencontro de 15 anos. Aplausos educados, alguns vivas. Uma mulher de vestido rosa que Eva não reconheceu riu alto demais. Esta noite celebramos memórias. Cauã fez uma pausa dramática. E revisitamos algumas lendas. O estômago de Eva se revirou. No canto, Bruno e Tanner estavam posicionados ao lado dos controles da tela, prontos para ativá-lo. Bruno segurava o controle remoto como uma arma secreta. Tanner acenou para Cauã. Está tudo pronto. Cauã continuou. Antes de começarmos, quero agradecer a todos que vieram, especialmente alguns convidados especiais. Ele olhou para a porta principal, esperando. Eva seguiu seu olhar. A porta estava fechada, nenhum sinal de Lucas. Talvez ele não viesse. Talvez ele tivesse visto suas mensagens. Talvez. As luzes piscaram 2 vezes. A música parou abruptamente. Um murmúrio baixo se espalhou pelo salão. O que foi isso? Alguém perguntou. Queda de energia. Outro respondeu. Cauã franziu a testa para Bruno. Bruno deu de ombros confuso. Então as portas se abriram completamente. Lucas Costa entrou.
Mas não era o Lucas de jaqueta simples, e rosto por fazer a barba era o CEO. Um terno perfeito sob medida, provavelmente italiano. Uma postura de poder, ombros para trás, queixo erguido. Um olhar firme que varreu a sala como se ele realmente fosse o dono do lugar. E em seu pulso, um relógio que brilhava discretamente, do tipo que claramente custava mais que a casa de Cauã. A cidade inteira prendeu a respiração. Eva congelou. Este era o Lucas que ela nunca tinha visto. O bilionário, o homem que comandava empresas inteiras, o homem que poderia comprar aquele salão e ainda ter troco para o café. Cauã empalideceu. Não, não, isso não pode. Lucas caminhou pelo salão. Cada passo ecoava no silêncio absoluto. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Ele passou por ex-colegas de classe boquiabertos, por professores sussurrando entre si, por Cauã, que estava congelado no palco, microfone esquecido na mão. Lucas parou no centro do salão, virou-se para Cauã e sorriu. Sem alface. Cauã. Sua voz era calma, controlada, mas cheia de algo que fez a sala inteira encolher. Já faz um tempo. Cauã tentou falar, abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu, você. Como? Lucas inclinou a cabeça. Como eu soube do reencontro. Ou como me tornei o CEO de uma empresa de tecnologia avaliada em 10 bilhões. Silêncio. Alguém no fundo deixou cair um copo, o som ecoou como um trovão seco. Cauã tentou recuperar o controle e forçou um sorriso. Lucas, que surpresa! Estávamos apenas lembrando os bons velhos tempos, sabe, nostalgia. Nostalgia? Lucas repetiu a palavra como se testasse seu sabor. Escolhas interessante. Ele olhou para a tela. Especialmente considerando o que você planejou mostrar hoje. O rosto de Cauã perdeu toda a cor. Eu não sei do que você está. O vídeo do milkshake. Lucas o interrompeu ainda calmo. Editado com música dramática, pronto para tocar na frente de todos. Um murmúrio se moveu pelo salão. Que vídeo? Existe um vídeo. Alguém filmou isso? Cauã recuou. Isso não era. Era apenas uma piada de colégio. Uma piada. Lucas deu um passo à frente. Como no dia em que você jogou um milkshake em mim na frente de toda a turma e achou que era uma boa ideia filmar e guardar. Cada palavra pousou pesadamente. Cauã tentou rir. Saiu como um engasgo. Vamos lá, isso foi há 15 anos. Éramos crianças. Você não pode guardar. Eu não estou guardando nada. Lucas interrompeu. Você está. O suficiente para repetir hoje. Com uma plateia, um telão gigante e uma trilha sonora. Ele se virou para Bruno e Tanner, que estavam tentando se mover silenciosamente em direção à cozinha. Vocês dois fiquem onde estão. Bruno congelou Tanner também. Lucas caminhou em direção a eles, lento, deliberado. O controle remoto agora. Bruno olhou para Cauã. Cauã estava pálido demais para responder. Bruno entregou o controle remoto. Lucas o pegou, olhou para o objeto em sua mão e, com um gesto casual, deixou-o cair no chão. O plástico rachou. Alguém ofegou. Lucas se virou para a tela, caminhou até a tomada, puxou o plugue. A tela ficou escura. Pronto. Ele se virou para Cauã. Sem vídeo, sem piada, sem plateia para isso. Cauã estava tremendo agora de raiva, de vergonha, de medo. Ava não conseguia nem falar. Você não pode fazer isso. Este é o meu evento. Eu planejei. Você planejou uma armadilha? Lucas interrompeu. E agora está sendo forçado a encará-la. Ele deu mais um passo. Cauã recuou até bater no palco. Sabe o que é interessante, Cauã? Por anos, você foi o nome que aparecia na minha mente. Não porque eu te admirasse, mas porque passei muito tempo tentando provar que você estava errado sobre mim. Cada negócio que fechei, cada vez que alguém me chamou de Senhor Costa, em vez de me tratar como uma piada, eu me lembrava de você. Sua voz endureceu. E hoje, olhando para você, percebi algo simples. Eu mudei. Você não. Você ainda é o mesmo valentão inseguro que precisa derrubar alguém para se sentir grande. E eu? Ele deu um meio sorriso. Eu deixei você para trás há muito tempo. A sala estava completamente silenciosa. Cauã tentou falar. Nada saiu. Lucas se virou para sair, mas parou, olhou por cima do ombro. Ah, e Cauã, se você ou qualquer um tentar postar aquele vídeo em qualquer lugar, meus advogados ficarão encantados em transformá-lo em um exemplo perfeito.
E eles levam esse tipo de coisa muito a sério. Ele começou a caminhar em direção à porta. Foi quando Bruno e Tanner decidiram que era hora de escapar. Eles correram para a porta da cozinha. Bruno empurrou com força. A porta não se moveu. O quê? Ele empurrou de novo. Nada. Tanner tentou puxar. Ainda nada. Está presa, Bruno gritou. Não pode estar presa. É uma porta. Eles empurraram juntos, puxaram juntos. A porta permaneceu firmemente no lugar. Uma voz veio de dentro da cozinha. É uma porta de correr. Bruno congelou. O quê? A voz repetiu impaciente. A porta ela desliza para o lado. Bruno e Tanner olharam para a porta, para o trilho no chão de volta para a porta. Ah! Eles deslizaram a porta para o lado. Ela se abriu suavemente e ambos tropeçaram para dentro da cozinha, desaparecendo em uma bagunça de pratos e gritos abafados. A sala inteira explodiu em risadas. Lucas parou na porta principal, se virou e pela primeira vez naquela noite sorriu de verdade. Então seus olhos encontraram Ava. Ela estava encostada na parede, ainda escondida nas sombras, segurando o celular contra o peito. Seus olhares se encontraram. E algo passou entre eles, algo que nenhuma palavra poderia capturar, mas que fez o coração de Ava acelerar e parar ao mesmo tempo. Lucas deu um pequeno aceno quase invisível e saiu. A porta se fechou atrás dele. A sala explodiu em conversas. Ele é bilionário 10 bilhões e o Cauã ia mostrar aquele vídeo dele. Quem perdeu esta noite não foi o Lucas. Ava ficou ali olhando para a porta fechada. Então ela olhou para o celular. Uma nova mensagem piscava de Lucas. Obrigado por tentar me avisar. Podemos conversar de verdade desta vez. Ava olhou para a porta da cozinha ainda entreaberta. Porta, ela sussurrou. Você acha que devo ir atrás dele? A porta não respondeu. Vou encarar isso como um sim. Ela correu pela sala, empurrou a porta principal e saiu para a noite fria procurando pelo homem que acabara de virar a cidade inteira de cabeça para baixo. Porque algumas conversas não podem esperar. E esta era apenas o começo. O estacionamento estava quase vazio. A luz do salão se derramava pelas janelas em manchas quentes enquanto Ava respirava, tentando se acalmar. Não era a corrida que a deixava sem fôlego, era tudo o que acontecera nos últimos minutos. Lucas estava encostado em seu carro cabeça baixa, mãos nos bolsos. Ele não tinha ido embora. Ainda não. Quando ele ergueu o rosto, seus olhos encontraram os dela. Por alguns segundos, silêncio absoluto. O barulho distante da festa, risadas, música, vozes, parecia pertencer a outro mundo. Ava deu o primeiro passo. Você não foi embora? Não. A voz dele era mais baixa, cansada. Ainda não. Ela se aproximou lentamente, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquela trégua frágil que pairava entre eles. O que aconteceu lá dentro? Ela apontou para o salão. Foi intenso. Eu sei. Lucas exalou. Não foi como eu imaginei enfrentar tudo aquilo. Mas você enfrentou? Ela parou a poucos metros dele. E precisava ser enfrentado. Ele estudou o rosto dela como se ainda estivesse tentando entender se ela realmente acreditava em suas próprias palavras. Você realmente acha? Acho. Ela cruzou os braços não para se bloquear, mas por nervosismo. Você se protegeu e isso não te torna menos maduro. Te torna humano. Um canto de sua boca se ergueu, quase um sorriso. Coloquei a nostalgia dele em algum lugar, hein? Você entendeu o espírito da coisa. Desta vez ele realmente riu curto, mas o suficiente para quebrar a tensão como vidro. Ava sentiu seu peito se soltar um pouco. Então, ela disse, colocando o cabelo atrás da orelha, ganhando tempo. Você odia uma empresa enorme. Ele desviou o olhar por um momento. Você ouviu? Todo mundo ouviu. Ava deu de ombros. Mas não é isso que importa agora. Ele ergueu os olhos surpreso com a simplicidade da resposta dela. Ela respirou fundo. O que importa é por que você não me contou. Lucas olhou para o chão por alguns segundos como se tentasse encontrar coragem ali. Porque quando eu conto para as pessoas, tudo muda. Sempre muda. Ele engoliu. As pessoas me olham como se eu fosse um cheque ambulante ou se afastam. Ou se transformam em uma versão diferente de si mesmas. E eu? Ele olhou para ela. Eu não queria que você mudasse.
O coração dela se apertou não com mágoa, mas com compreensão. Lucas, eu sei que errei. Ele acrescentou. Você me contou coisas reais sobre sua vida e eu deveria ter feito o mesmo. O silêncio entre eles era diferente agora. Não pesado, honesto. Então Ava estreitou os olhos. Espere. O quê? Lucas piscou. Você tem algo no dente. Ele congelou. Não tenho. Tem sim. Ela se aproximou. Algo verde bem aí é manjericão. Foi um sanduíche antes da reunião. Ele parecia visivelmente nervoso, passando a língua nos dentes. Havia um sanduíche no carro. Ava tentou não rir. Claro que havia. Ele repetiu o gesto agora desesperado. Saiu, ela avaliou o rosto dele com seriedade exagerada. Então sinto o cheiro de alface hoje. Lucas piscou confuso. Você estava brincando? Testando? Ela sorriu de lado. Para ver se você ainda é o mesmo cara que fica nervoso com comida no dente sob pressão. Ele soltou um longo suspiro do tipo que remove 1 quilo de medo do peito de uma pessoa. Você é terrível. Eu sei. E eu gosto disso. Ava sentiu seu rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Então o que acontece agora? Lucas se aproximou apenas um passo, mas o suficiente para fechar o espaço entre eles. Agora eu te devo uma conversa de verdade, sem segredos, sem máscaras. Ele respirou fundo. E eu quero ter essa conversa com você. Ava mordeu o lábio não de dúvida, mas de emoção. Ok, mas há uma condição. Qualquer coisa. Eu quero tudo. A razão pela qual você voltou, a razão pela qual está ficando e a razão pela qual trabalhou no meu café em vez de, sei lá, comprar o café. Ele riu. Comprar o café não estava nos planos. Bom, ela apontou para ele. Aquele lugar é meu campo de batalha pessoal. Eu notei. Eles ficaram ali respirando o mesmo ar, compartilhando o tipo de olhar que só pessoas que foram abaladas emocionalmente podem compartilhar. Então Liam estendeu a mão. Recomeço. Eva olhou para a mão dele, para o rosto dele, para a vulnerabilidade que ele quase nunca deixava ninguém ver. E ela colocou a mão na dele. Recomeço. Seus dedos se fecharam em volta dos dela firmes, quentes, como uma promessa silenciosa. E naquele momento o mundo pareceu se encaixar. Seu telefone vibrou. Liam fechou os olhos exasperado. Meu sócio de Londres? Ava deu um pequeno sorriso. Claro que é. Ele hesitou. Posso ignorar. Pode. Liam respirou fundo. Não. Mas você deveria. Muito. Ela sorriu. Vá em frente. Atenda. Eu espero. Ele segurou a mão dela por mais um segundo, apenas um, mas o suficiente. Então, ele atendeu. Costa. Ava se encostou no carro ao lado deles, observando o homem que ela estava redescobrindo. E ela pensou, com o peito mais leve do que estivera em dias. Isso vai ser interessante. Uma semana se passou desde o reencontro que virou a cidade de cabeça para baixo. E desde então Cauã Azevedo não apareceu nem para pegar sua própria correspondência. As fotos dele tropeçando no palco se espalharam por todos os grupos de chat imagináveis. Seu cartão preto que não funcionou virou a piada oficial da padaria. E seu carro adesivado, aquele que ele insistia ser importado, foi guinchado na frente de testemunhas. Mas nada doeu tanto quanto o golpe que veio das pessoas em quem ele mais confiava. Uma chuva fina caía quando Bruno e Tanner apareceram na garagem dos pais dele. Cauã abriu um sorriso pensando que estavam ali para levantar seu ânimo. Estava errado. Cauã, Bruno começou, puxando a barra da camisa, combinando que Tanner também usava. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o plano de dar a volta por cima. Cauã se levantou rápido demais. Tenho ideias, muitas ideias. Tipo, estamos saindo. Tanner interrompeu. Cauã piscou. Saindo do grupo, Bruno explicou da parceria e da amizade. O silêncio caiu pesado. Vocês dois estão de brincadeira, certo? Não, Tanner respondeu. Conversamos e não está mais funcionando. Não está mais funcionando 15 anos. 15 anos juntos. Bruno coçou a cabeça desconfortável. Essa é a questão, Cauã. Nunca prometemos nada sério. Tanner acrescentou. Só queríamos aparecer na câmera. E nenhum dos vídeos foi para lugar nenhum. Bruno lembrou. Nenhum. Tanner confirmou.
Cauã estava sem palavras, boca aberta sem frase de efeito pronta pela primeira vez. Vocês dois. Vocês não são nada sem mim. Bruno e Tanner trocaram um olhar triste. Então Bruno disse lentamente: Vamos aprender a ser nada sem você. É melhor do que ser nada ao seu lado. Tanner concluiu. E pela primeira vez na vida, Tanner não repetiu Bruno. Ele disse algo próprio, algo real. Ambos se viraram e foram embora. Cauã ficou sozinho na garagem, cercado por troféus falsos e ambições que nunca existiram de verdade. Sozinho, do jeito que ele sempre esteve. Só que agora não havia mais ninguém para esconder isso. O parque parecia diferente naquele pôr do sol. As mesmas árvores, o mesmo banco que sempre prendia a bolsa de Ava, mas a luz dourada fazia tudo parecer um começo, não um fim. Ava chegou primeiro. Sentou e esperou. Não demorou. Liam apareceu no caminho de pedra andando devagar. Não o Sei. O de terno perfeito, não o cara comum de jaqueta simples apenas, ele inteiro real. Ele sentou ao lado dela. Por um momento apenas o vento falou. 1 semana. Ava disse. 1 semana. Liam repetiu. Muita coisa aconteceu. Muita. Ela se virou para encará-lo. Você está bem? Liam realmente pensou antes de responder. Me sinto leve. Ele soltou uma pequena risada surpresa. Pela primeira vez em 15 anos eu acordo e não penso na formatura, ou no Cauã, ou em provar algo para alguém. E isso é bom. Parece estranho, ele admitiu. Mas bom. Ava sorriu. O mundo continuava sendo o mundo ao redor deles. Ava, ele respirou fundo. Eu te trouxe aqui por um motivo. Ela ergueu uma sobrancelha. Se for outro documento ultra secreto, vou precisar de café. Ele riu. Não é um documento. Identidade secreta. Você é um príncipe de algum lugar? Não. Espião internacional? Também não. Um super-herói traumatizado lutando Ava com seu histórico? É justo se perguntar. Ele balançou a cabeça rindo. Não é isso. Então ele se levantou e se ajoelhou. Ava congelou. Liam, o que você está? Ele tirou uma pequena caixa do bolso azul escura, uma caixa que todo coração reconhece. Ava Collins. Sua voz saiu firme e gentil ao mesmo tempo. Você me viu no meu pior e no meu melhor. Você lutou com portas automáticas por mim, gritou com semáforos, disse que invadiria um reencontro só para arrancar cabos por minha causa. Os olhos dela se encheram. Eu não cheguei a arrancar. Mas você teria. Ele sorriu. E isso diz tudo. Ele abriu a caixa. O anel brilhou simples, bonito, exatamente o tipo de coisa que Ava sempre gostou e nunca admitiu em voz alta. Você foi a primeira pessoa em 15 anos a me ver por quem eu sou. Liam continuou. Não como o garoto de quem eles zombaram, não como o Si e o bilionário, mas eu. Alface nos dentes e tudo. Ava riu e chorou ao mesmo tempo. Realmente era muito alface. Eu sei. Ele pegou a mão dela. Mas você ficou mesmo assim. O parque ficou em silêncio. Até o vento parou para ouvir. Ava Collins. Liam disse todo o seu coração nas palavras. Você quer construir uma vida comigo? Uma vida com portas automáticas que funcionam, semáforos cooperativos e talvez menos alface. Ela riu por entre as lágrimas. Isso é um pedido de casamento ou uma lista de reformas para o universo. Ambos. Ava limpou o rosto com a manga. Antes de eu responder, vamos verificar. Liam sorriu tão largamente que o pôr-do-sol deveria ter ficado com ciúmes. Ela o estudou lenta, dramática. Limpo, ela disse. Livre de alface. Então, Ava respirou fundo do tipo que você respira quando sabe que está dizendo sim para mudar tudo. Então sim. Sim. Sim, seu bilionário impossível. Sim, eu quero me casar com você. Sim, eu quero as portas, os semáforos e tudo mais que vier com isso. Liam deslizou o anel em seu dedo com as mãos que tremiam apenas um pouco. Ele se levantou. Ela se levantou também. E o beijo veio quente e gentil com gosto de promessa e futuro. Desta vez sem alface. O restaurante do outro lado da praça os esperava ao mesmo lugar onde tudo começou. A porta automática brilhava pronta para decidir se pregaria uma peça em Ava ou não. Pronta? Liam perguntou. Pronta para quê?
para o jantar de comemoração. Ela olhou para a porta como quem encara um velho rival. Você sabe que esta porta sempre tenta me desafiar. Talvez não hoje. Liam, você é um bilionário, não um mágico. Veremos. Eles chegaram à porta. Ava encarou o sensor. Escute, ela sussurrou. Acabei de ficar noiva, então, por favor, só hoje coopere. Silêncio. Ela deu um passo à frente. A porta se abriu na primeira tentativa, perfeita, suave, como se estivesse se desculpando por todos os outros dias. Ava congelou. Liam, você viu isso? Eu vi. Abriu, sem me bater, sem ficar presa. Ava, o quê? Entre antes que ela mude de ideia. Ela entrou correndo, ele a seguiu. A porta se fechou atrás deles como uma bênção. Ava olhou ao redor emocionada. Isso foi. O universo finalmente cooperando, Liam disse. Demorou. Ele segurou a mão dela. Valeu a pena esperar. Ava olhou para o anel, para a porta, para o homem parado a luavens, a abraçou da frente e soube com certeza absoluta que era o começo do resto de suas vidas. Liam, obrigado. Pelo quê? Por voltar, por ficar, por me escolher mesmo quando gritei com você no meio da rua. Você gritou com o semáforo, não comigo. O semáforo mereceu. Ele riu e a puxou para mais perto. Eu é que deveria agradecer. Você me lembrou quem eu era e quem posso ser agora. Ava sorriu. Sempre. E ali no restaurante onde tudo começou, Liam Costa e Ava Collins começaram o que vinha a seguir juntos. Finalmente com portas funcionando e corações também. A história deles estava apenas começando e se o universo tentasse atrapalhar bem, Ava sempre poderia gritar com outro semáforo. E aí gostou desta história. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é maravilhoso. Agora preciso da sua ajuda. Deixe um like se você riu, chorou ou torceu por Ava e Liam. Comente sua cena favorita. A porta, o alface. O semáforo solidário. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de amor que vão fazer seu coração disparar. E se você conhece alguém que adora uma boa comédia romântica, compartilhe este vídeo. Espalhe o amor. A gente se vê na próxima história. Beijos e até mais.